Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, boa noite a todos. Nós lembramos aos caríssimos irmãos e irmãs para que coloquem os seus celulares aí no modo silencioso, a fim de evitar aí interrupções aí no nosso estudo. Nós vamos elevar o pensamento a Jesus, agradecendo as bênçãos dessa noite, em que mais uma vez nos encontramos, no modo em que os cristãos dos primeiros momentos também o faziam, arriscando as suas próprias vidas, a fim de poderem sustentar a boa nova de Jesus aqui na terra. Nos dias de hoje, em que graças a essa boa nova e aos ensinos do Mestre, podemos nos reunir livremente e como uma família estudarmos juntos os ensinos de Jesus, com vistas ao grande desafio da modernidade que agora nós enfrentamos, que é o desafio da nossa própria renovação. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, que abençoe a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que ampare ainda os nossos lares, os nossos familiares, aqueles que sofrem, aqueles que se encontram doentes, reclusos, levando a toda a humanidade necessitada de paz e amor a vossa influência, Mestre, a fim de que o mundo continue em seu processo de transformação rumo à regeneração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 7, item 17, item 3, o homem de bem. É uma lição de autoria do codificador, certamente sob a inspiração do Espírito da Verdade. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar.
Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si, é para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança maldição aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho o seu desprezo, a sensibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será, conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá que prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão a lei da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Meus irmãos, no Livro dos Espíritos, a questão 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta dos Espíritos: toda virtude tem seu mérito próprio,
porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que é a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Meus irmãos, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, sem caridade, eu nada seria. Com as palavras do nosso patrono, do patrono dessa casa, que nós começamos o nosso estudo dessa noite. E lembrando ainda uma antiga história zen budista, em que o mestre caminhava pela beira de um rio com seu discípulo, quando então ele presencia um escorpião nas águas que banhavam aquelas margens e que estavam se afogando. Imediatamente, aquele mestre tirou o escorpião das águas e quando ele colocou o escorpião na areia, o escorpião lhe picou. Imediatamente o seu discípulo lhe pergunta: mas mestre, o senhor não sabia que é da natureza desse animal, desse escorpião, picar as pessoas e inocular veneno? Foi quando então aquele mestre, virando-se para o seu discípulo, lhe responde: e você, meu discípulo, não sabe que é da minha natureza ajudar? Nós então, meus prezados irmãos, verificamos que a lição de hoje, dessa noite, trata-se exatamente disso. A criatura de bem, o homem, a mulher de bem. E nós vimos aqui as características enfileiradas pelo codificador sob a inspiração do alto, que dizem respeito às qualidades daqueles que buscam se tornar criaturas melhores aqui na Terra. É importante que de início nós lembremos que, ao lermos esse item 3 do Evangelho, a gente poderia ser levado a pensar assim: meu Deus, que lista enorme! E como diz aqui Kardec, uma lista que não é limitada a essas características que ele aqui enuncia, porque existem outras, conforme ele mesmo diz. Então nós poderíamos ficar um tanto quanto desanimados se não fosse pelo socorro da própria doutrina espírita, dos nossos amigos espirituais, que, respondendo a Kardec, uma das questões que estão logo aqui em frente, que nós acabamos de ler daqui a pouco, eles nos dizem que os verdadeiros espíritas, os verdadeiros cristãos, são a mesma coisa. Não são aqueles que já se encontram com a sua evolução pronta e acabada. Os anjos não têm morada ainda aqui na Terra, com raríssimas exceções. Os verdadeiros espíritas, os verdadeiros cristãos, são aqueles que se esforçam para adquirir as qualidades aqui mencionadas pelo codificador. Vejam, meus irmãos, que bênção, que alívio. Ao chegarmos no mundo espiritual e não estarmos adornados espiritualmente dessas virtudes mencionadas por Kardec, não significa que nós teremos o nosso ingresso em uma região melhor da esfera espiritual, simplesmente por não
termos essas virtudes na sua completude, ou na sua integridade. Nós seremos avaliados pelos esforços que nós fizemos por adquiri-las, bem como levando-se em consideração o nosso grau de responsabilidade pelo nível de esclarecimento que nós adquirimos, na vida que passa. O que significa dizer que, para nós, espíritas cristãos, que somos criaturas já esclarecidas com relação aos nossos deveres, para nós, como diz aí popularmente, o sarrafo estará mais em cima um pouco. As dificuldades e as exigências serão maiores, porque nós já temos esclarecimento daquilo que precisamos fazer. Se por um lado teremos o mérito do esforço, do outro lado teremos o julgamento da nossa consciência por não termos feito aquilo que sabíamos que deveríamos ter feito aqui na Terra. Então, meus prezados irmãos, é importante que a partir dessa constatação nós comecemos a avaliar a nossa situação aqui no mundo que passa, avaliando o cotidiano da vida como forma de tirarmos algumas conclusões importantes para o nosso viver. Ainda não moramos, não habitamos o mundo onde a bondade seja a regra. Pelo contrário, habitamos um mundo em que a esperteza, entre aspas, travestida de velhacaria, com o nome muitas vezes de sagacidade, impera nas relações das criaturas numa grande medida, em que, conforme nos mostra nosso querido Chico Xavier, muitas vezes tentamos agir com essa esperteza, que na realidade muitas vezes tem pontos, características de desonestidade para obtermos algum tipo de vantagem, e a doutrina espírita já nos mostra que quando isso é descoberto, aí vira vergonha, e quando vira vergonha, fica efetivamente gravada em nossas consciências, e sobre isso teremos que um dia responder. O egoísmo e o orgulho se alastram ainda no mundo com muita força, e muitas vezes o esforço em sermos bons, em fazermos o bem, é confundido com as situações de tolice. Em muitas situações os bons são confundidos com os fracos, com os simples, com os sem razão, com os excessivamente humildes, na acepção da simplicidade da palavra e não na grandeza que a humildade como sentimento significa. Nós vamos caminhando pelo mundo, avaliando todas essas situações e sem de fato muitas vezes nos convencermos da necessidade de sermos bons, conforme Kardec nos informa na lição que acabamos de ler. E aí nós vamos às vezes contribuindo para o mundo dos espertos, contribuindo para a manutenção do mundo dos velhacos, daqueles que se julgam mais fortes do que os demais companheiros da vida, daqueles que, sob a alegação de terem que ficar ligados no sentido de não serem prejudicados, estão sempre em condições de prejudicar a quem quer que seja. É muito importante, meus irmãos, que nós vigiemos as nossas atitudes para que elas não estejam revestidas de egoísmo,
E é o egoísmo, grande antagonista do bem aqui na Terra. A capacidade de pensarmos apenas em nós é que tem trazido inúmeras dificuldades para as criaturas poderem aprimorar as suas vidas, conforme nos responde aqui os Espíritos à pergunta de Allan Kardec. A virtude, sempre que a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, sempre que nós nos esforçamos para sermos menos egoístas, nós já estamos adquirindo virtudes. E a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, em nome do interesse pessoal, muitas pessoas perdem uma existência. Em nome das suas próprias razões, em nome dos seus próprios negócios, em nome da sua própria tranquilidade, ou às vezes da sua família, às vezes nós reagimos de forma tal, ou agimos de maneira tal, que nós botamos em risco a existência que Deus nos proporcionou. Basta que nós visitemos os fóruns e os presídios, e nós vamos encontrar aqueles que muitas vezes comprometeram uma grande parcela de suas vidas por exercerem de maneira arbitrária, de maneira agressiva, de maneira equivocada, aquilo que eles classificavam como seus interesses pessoais. E nós não estamos livres disso acontecer conosco. Porque ninguém nessa vida, nesse mundo de provas e de expiações, meus irmãos, ninguém está livre de uma queda, de um tropeço. Numa caminhada de 100 léguas, às vezes o tropeço acontece na última légua, quando nós estamos prestes a concluirmos a caminhada. Então o egoísmo, ele ainda em alguma medida está presente em nossas vidas. E no entanto, é preciso que quando nós olhamos para tudo isso que ocorre em torno de nós, nós busquemos uma avaliação que leve em conta o papel que nós estamos exercendo nessa existência, que leve em conta a rapidez em que passa a vida, que leve em conta que é preciso que nós olhemos também para os nossos irmãos de jornada como criaturas que merecem de nós o nosso tempo, que merecem o nosso esforço, que merecem a nossa compreensão, que merecem aquilo que de bom nós pudermos oferecer a essas criaturas. A própria natureza, meus prezados irmãos, nos dá constantes exemplos de que quando nós sabemos compartilhar, ou quando nós aprendemos a compartilhar, nós somos muito mais felizes. Quando nós conseguimos romper a casca desse egoísmo que ainda tem em nossos corações, em alguma medida, nós conseguimos atingir o território da felicidade verdadeira, que consiste exatamente em compreender as necessidades e auxiliar os nossos semelhantes. E a natureza nos mostra constantes exemplos da importância desse compartilhamento. Quem conhece lá a região da Judéia, do Oriente Médio, vai saber que nas colinas do Hermon, o gelo, quando derrete, ele forma o Rio Jordão. Então o gelo das colinas é compartilhado com o rio
e torna esse rio mais caudaloso e ele deságua no lago de Genezaré. Exatamente aquele lago em frente ao qual Jesus promoveu os mais belos ensinos que a humanidade já viu. O lago, por sua vez, recebe as águas do Jordão e redistribui, compartilha essas águas até que elas cheguem no Mar Morto. E aí, em razão de uma situação geográfica, em que o mar, por esta característica geográfica, não consegue mais compartilhar as suas águas, ele então acaba morrendo e daí o nome de Mar Morto, numa demonstração clara de que nós só seremos pródigos em vida ou de vida, nós só seremos felizes de fato se soubermos estender, ainda que parcelas da nossa felicidade, para aqueles que caminham conosco pelas estradas do mundo, e em especial aqueles que nos desafiam, aqueles que se antepõem entre nós e nossos objetivos, aqueles que se declaram de maneira expressa como adversários, estando encarnados ou estando desencarnados. Em relação a esses que o nosso desafio é especial. É em relação a esses que muitas vezes fracassamos nas nossas reações aqui no mundo, ou com os nossos pensamentos, é que nós precisamos atentar, porque muitas vezes são criaturas que cujo prejuízo real fomos nós que causamos em outras existências, e por falta de compreender essa multiplicidade das vidas, nós ainda não conseguimos compreender por que eles nos perseguem, e às vezes reagimos de maneira equivocada, adiando a pacificação necessária que nós precisamos conquistar nessa experiência que Deus nos concedeu. Então, meus irmãos, conforme nós vimos na atitude daquele mestre hindu, em que a bondade era da sua essência, a bondade também, como essência infinita de Deus, está em alguma medida dentro de nós. O que nós precisamos é cuidar dela, não deixar que ela feneça, não deixar que ela seja prejudicada por outras atitudes ainda equivocadas que nós guardamos em nossas vidas. Precisamos dar aso a essas virtudes, dar oportunidades que elas se exteriorizem, buscando na vida do nosso semelhante as oportunidades de nós multiplicarmos essas virtudes dentro de nós. Assim, por sermos filhos de Deus e por sermos espíritos imortais, nós não podemos viver como se estivéssemos sozinhos aqui na terra. Nós não podemos viver sem exercitar o perdão, em alguma medida, sem procurar aqueles contra os quais a gente ainda tem alguma dúvida no relacionamento, esclarecer em prol da pacificação. E aí nós sempre lembramos um jargão popular que diz que muitas vezes é preferível que a gente tenha paz, tenha sossego, do que tenhamos razão. Às vezes é melhor a paz e o sossego do que a razão. Às vezes é melhor o silêncio do que uma argumentação contundente que destrua os argumentos do nosso opositor. Às vezes o silêncio, ele é terapêutico. Às vezes o silêncio pode evitar que nós venhamos a adquirir uma doença por fruto de alguns minutos de ira incontida. Nós precisamos ser fraternos, precisamos
entender o sofrimento dos nossos semelhantes com algum sentido de solidariedade, buscando nesse sofrimento o apoio para que esses irmãos não caiam de tristeza, não sejam vencidos pela própria dor. Inúmeras são as oportunidades que se nos apresentam na vida para que nós possamos estender as nossas mãos ou ceder os nossos ombros, amigos, para alguém que sofre. Inúmeros são os caminhos que nos levam ao encontro de alguém que de alguma maneira, em alguma medida, precisam de nós. E se não for através da nossa presença física, pela presença da prece, da oração endereçada a alguém que se encontre em sofrimento. É preciso, meus irmãos, que nós compreendamos que a depressão, que a tristeza, o tédio, muitas vezes podem ser curados de maneira definitiva, de maneira tenaz, de maneira eficaz, com pequenos gestos de amor que nós passamos a exercer logo que amanhecemos o dia, agradecendo a Deus a oportunidade de uma noite de sono e agradecendo ao Pai o amanhecer de uma nova aurora, do amanhecer de um novo sol, que significa para nós novas oportunidades de podermos de alguma maneira melhorar. E aí nós vamos ao convívio com os nossos semelhantes, impregnados dessa esperança e desse desejo de melhorarmos, e com isso nós contribuímos de maneira eficaz, não apenas para aqueles que estão ali usufruindo da nossa paciência, do nosso sorriso, do nosso diálogo fraterno, mas sobretudo nós somos os principais receptores de todos esses sentimentos bons que nós desejamos e queremos levar para os nossos irmãos. Nós somos aqueles que mais se beneficiam desses sentimentos. Felicidade, como muitos concluem, às vezes mais no final da vida, às vezes ao longo da vida, felicidade não consiste nem de longe, mas nem de muito longe, naquilo que nós acumulamos em termos de bens, de glórias, de honras, meramente terrenas. A felicidade consiste em guardarmos em nossa consciência a pacificação, exatamente por chegarmos à conclusão, nós para conosco mesmos, de que nós nos esforçamos a beça para podermos melhorar. Quando a nossa consciência não nos acusar de termos conscientemente prejudicado quem quer que seja, e quando a consciência nos mostrar que, apesar de todas as nossas dificuldades, nós já conseguimos progredir em algumas situações da vida, aí nós seremos relativamente felizes. Que é a felicidade que se pode observar aqui no nosso mundo de expiações e de provas. Paz de consciência, fé no futuro e posse do necessário. Essa é a felicidade relativa que os Espíritos responderam a Kardec, aqui mesmo, no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta exatamente sobre a felicidade possível de ser vivida aqui no mundo. Posse do necessário, a fé no futuro e a paz de consciência. Avaliemos isso de maneira bem profunda e nós verificaremos quanta verdade e quanta sabedoria se encontra nas informações e nos ensinamentos dos espíritos superiores. Porque afinal de contas, meus irmãos,
de que adianta um banquete para nos alimentar num castelo se nós estamos almoçando ou jantando sozinhos? De que adianta esse banquete se estamos almoçando ou jantando sozinhos e tristes, desalentados, desesperançados, infelizes? A alegria consiste, meus irmãos, no amor ao próximo. Na medida em que nós conseguirmos e que nos esforçarmos para exercê-lo. Outro dia eu vi alguém que saiu, foi na lanchonete, comprou uns 10 sanduíches e saiu colocando entregando para os nossos irmãos de rua, né? Em situação de rua, no centro de Belo Horizonte. Tem algum tempo isso. E eu tive a oportunidade de abordar aquela pessoa, um jovem, e falei: meu amigo, você faz isso sempre? Ele falou: olha, eu faço isso todos os dias. Eu saio de casa para o trabalho, ele trabalhava ele deve estar por aí ainda, com certeza, no serviço público, na prefeitura de Belo Horizonte. Ele descia no ônibus da Avenida Afonso Pena, passava numa lanchonete, fazia lá, o pessoal da lanchonete já o conhecia, já deixava pronto para ele os sanduíches, e ele saía distribuindo para aqueles que ele me disse: são meus clientes aqui, e eu vou para o trabalho, e às vezes eu estou indo para o trabalho muito triste, muito amolado, muito chateado por causa dos meus problemas, mas na hora que eu faço isso, distribuo esse sanduíche, eu já consigo ficar feliz. E essa é a chave da felicidade. Nós não vamos encontrar a felicidade apenas dentro de nós. Ela fundamentalmente se encontra no sofrimento dos nossos semelhantes, que, quando atendidos por nós em alguma medida, volta para nós em sentimentos de gratidão, de amor, de fraternidade, e aí os nossos corações se enchem, numa medida que nós desconhecemos dessa felicidade, que às vezes nós não sabíamos que estava ali. Então, meus irmãos, a própria medicina, cada dia que passa, mais nos mostra a importância de nós sermos fraternos, como medida de busca da própria saúde física. E é nesse contexto que Kardec vem e nos fala do homem de bem. E a doutrina espírita, o Consolador comprometido, nos dá as condições para nós desenvolvermos essas potencialidades que estão dentro de todos nós aqui presentes. Todos nós, sem exceção. E graças a Deus. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Boa noite a todos. Que Deus nos continue intuindo positivamente, né? Alegrando a nossa mente, aguçando os nossos ouvidos, abrindo espaço para que a gente possa recepcionar as boas novas aqui iniciadas pelo nosso irmão Euler. O nosso desafio aqui é tentar, dentro dos minutos, agregar alguma informação que possa fazer a diferença na nossa percepção diante de alguns desafios muito presentes e de fato existentes em nossa vida, que é ser ou ser de perfeitos, como essa grande convocação, né, que Jesus nos coloca. E o que é que nós podemos acrescentar? O contexto desse capítulo 17, na leitura dos versículos de Mateus, nos apresenta um contexto em que Jesus estava vivendo e vivenciando de extremo conflitos, aflições, tristezas, angústias, ódio, rancor. Era uma situação extremamente difícil.
E ele então aproveita dessas oportunidades para apresentar uma nova possibilidade de compreender e enxergar a vida daqueles que ali estavam com ele e, por nossa vez, aqui tendo acesso a essas informações, das quais nós vamos destrinchar um pouco, cuja figura é o homem de bem. Nós tínhamos naquela época, evidentemente, um povo subjugado, no caso, pelo Império Romano. Tinha um povo que tinha suas questões religiosas de maneira acentuada, bem postas. Daí o povo de Israel com as questões com os samaritanos, por exemplo. E neste momento de conflito, a própria percepção de amar ou considerar o outro, por vezes, eram distorcidas, na perspectiva de que o outro, para mim, era só aquele que pertencia à minha família, ao meu grupo, à minha região. Eu poderia considerar o outro como um amigo, aquele que, por vezes, me oprimia pela força, pela violência? Muito difícil. Muito difícil. E seria pela violência que mudaria esse contexto, esse cenário? Também não. Então, Jesus apresenta esta possibilidade de amai o vosso inimigo. Amai o vosso inimigo. Mude a sua visão. Tenha uma outra percepção sobre o outro. É assim que nós vamos promover e encontrar a paz. Mas vejam que ele lança uma questão que para aquela época, como para a gente, por vezes, um contrassenso. Como eu posso amar aquele que me oprime, me agride, me ofende, ou qual eu não tenho empatia? Mas é justamente essa virada, essa compreensão que ele gostaria que nós tivéssemos, que é preciso que a gente se esforce. Eis aí uma possibilidade de correlação com esse sede perfeitos, do qual não é a perfeição absoluta, que é o que comenta Kardec, pois perfeito de forma absoluta é somente Deus, o nosso Criador. Portanto, nós devemos buscar essa perfeição relativa, o que está próximo de nós fazermos. E qual o modelo que ele deixa para a gente, em termos de perfeição? No Livro dos Espíritos, refere-se a Jesus. Jesus é o nosso maior modelo de perfeição. Se ele é o maior modelo de perfeição, é aquele que nós devemos seguir, guiar, imitar, buscar os exemplos, para que a gente possa aperfeiçoar o máximo possível. Então, aproveitando esse contexto, tem uma lição aqui no livro, no roteiro de Jesus, que é a de 37, que em boa medida ajuda-nos a entender esses desafios de Jesus e a repercussão que nos tem hoje aqui ao ler Allan Kardec. Efraim ben Assef era um gaudílio de Israel. Gaudílio era um chefe, vamos dizer, quase que militar, mas era uma pessoa que tinha uma liderança sobre outras pessoas. Então quase que ele tinha um exército próprio, contra o poderio romano. Então é aquele homem que tinha seus seguidores e que se opunha à presença aí do poderio romano. Viera a Jerusalém para levantar as forças da resistência. E informado de que Jesus, o profeta, fora recebido festivamente na cidade, resolveu procurá-lo na casa de Obedebe, o guardador de cabras, a fim de ouvi-lo.
Então esse chefe, né, vamos dizer assim, esse líder que estava organizando uma manifestação contra o Império Romano, estando em Jerusalém, sabendo que Jesus estava lá, resolveu procurá-lo. Mestre, falou o guerreiro, não te procuro como quem desconhece a justiça de Deus. Ele sabia da justiça de Deus, muito provavelmente até aqui pelo Antigo Testamento, né? Que corrige os erros do mundo todos os dias. Tenho necessidade de instrução para minha conduta pessoal no auxílio ao povo. Ele estava buscando, então, o que eu devo fazer, né? Como agir? Quando o orgulho dos outros se agiganta e nos entrava o caminho, ele estava perguntando. Quando a vaidade ostenta o poder e multiplica as lágrimas de quem chora. Então Jesus respondeu: é preciso ser mais humilde e servir mais. Respondeu o Senhor, fixando nele o olhar translúcido. E segue. Mas e quando a maldade se ergue, espreitando-nos a porta? Que fazer quando os ímpios nos caluniam à afeição dos verdugos, ou seja, dos carrascos? O que eu devo fazer nessa situação? Jesus: preciso mais amor e servir mais. Senhor, e a palavra feroz? Que medidas tomar para coibi-la? Como proceder quando a boca do ofensor cospe fogo de violência, igual nuvem de tempestade arremessando raios de morte? Aí Jesus: é preciso mais brandura e servir mais. E diante dos golpes, há criaturas que se esmeram na crueldade, ferindo-nos até o sangue. De que modo conduzir nosso passo à frente dos que nos perseguem sem motivo e odeiam sem razão? É preciso mais paciência e servir mais. E a pilhagem, Senhor, ou seja, o roubo, que diretrizes buscar perante aqueles que furtam, desapiedados e poderosos, assegurando a própria impunidade, à custa do ouro que ajuntam sobre o pranto dos semelhantes? É preciso renúncia e servir mais. E os assassinos? Que comportamento adotar junto daqueles que incendeiam campos e lares, exterminando mulheres e crianças? É preciso mais perdão e servir mais. Exasperado por não encontrar alicerces ao revide político que aspirava a empreender em mais larga escala, indagou em Efraim: mestre, que pretendes dizer por servir mais? Jesus afagou uma das crianças que o procuravam e replicou sem afetação: convencidos de que a justiça de Deus está regendo a vida, a nossa obrigação no mundo íntimo é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de todos. Não temos, deste modo, outro caminho mais alto, senão servir ao bem dos semelhantes, e sempre mais. O chefe israelita, manifestando imenso desprezo, abandonou a pequena sala sem se despedir. Decorridos 2 dias, quando os guardas do Sinédrio chegaram, em companhia de Judas para deter o Messias, Efraim estava à frente, e sorrindo ao algemar-lhe o pulso, qual se pretendesse temível salteador, perguntou sarcástico: não reages, Galileu? Mas o Cristo pousou nele de novo o olhar tranquilo e disse: é preciso compreender e servir mais. Então, meus irmãos, nessa lição, além de trazer o contexto da época, né, conversa de Jesus com um dos organizadores, aqueles líderes que tentavam se opor à presença romana, que vai ali e tenta buscar o quê? Incentivo para disseminar a discórdia e gerar a violência. Jesus demonstra um outro significado: brandura, amor, perdão.
que é o que ele diz. Sempre deve ser o nosso farol o quê? A prática do bem. E quando a gente então chega nesse capítulo 17, no item 3, é aquela saudosa lembrança dos nossos pais ou das nossas mães, para nós que fomos filhos ou filhas, e traz essa memória afetiva, principalmente quando nós saímos do lar, não é verdade? Quando a gente está prestes a sair do lar, quer por motivo de trabalho, quer por motivo de estudo, ou às vezes um casamento, né? Resolve morar sozinho. Para aquele que realiza essa ação, parece que o mundo descortina na sua frente. E o que você traz? O que você lembra? E o que você escuta? Os conselhos do pai e da mãe, que por vezes, e de forma carinhosa e afetiva, sempre nos quer o quê? O bem, e reforça, não é isso? Segue seu caminho, tenha boa sorte, tenha uma boa vitória, vista o casaco quando fizer frio, não esqueça de alimentar, né? Se você faz a dependência do médico, não esqueça do seu remédio. Todos aqueles cuidados que vai te permitir você o quê? Avançar, evoluir, progredir, vencer, diante daquela lógica que você está vivendo. É isto aqui. Nós estamos no mundo dos encarnados. Mundo dos encarnados em quais circunstâncias? Num momento de prova e expiações. Num momento de grande turbulência, de altos e baixos para nós todos, na alegria e na tristeza, como o Euler comentou, que não é a felicidade absoluta, a felicidade relativa, porque nós vamos errar, mas nós vamos superar. E no momento desta encarnação, é como se Deus estivesse e falasse: meu filho, segue o seu caminho, escreva a sua história, cumpra a sua jornada, seja feliz, tenha como referência o sede perfeitos. O sede perfeitos. É isso que nós devemos buscar. E aí o Kardec, que é o item 3, que é um comentário de Kardec, e que por vezes ele resgata a questão 918 do Livro dos Espíritos. Então, portanto, este conteúdo tem toda a preocupação, o carinho, a atenção, o amor dos espíritos superiores, que têm essa percepção e essa compreensão de que o nosso farol deve ser o exemplo, a perfeição, como nos foi demonstrada por Jesus, como acabei de ler aqui na lição. E aí então, ele vai listar, quem às vezes mais detalhista, ou quiser pontuar, mas não é a essência, em torno aqui de 23 apontamentos, dos quais nós somos convidados a refletir. E por que, meu irmão e minhas irmãs, assim é possível compreender? Porque nessa trajetória, nessa evolução, neste caminho, é como se nós fôssemos trocando essa pele mais rústica, mais endurecida, mais animalesca, mais presente por vezes, ou às vezes, das nossas imperfeições e, portanto, dos nossos vícios. É como se num exercício imaginário pudéssemos depreender que nós vamos nos despindo dos vícios e substituindo pelas virtudes, que o nosso irmão Euler comentou. É a gente trabalhando, superando o nosso orgulho e o egoísmo, e acrescentando camadas de amor ao próximo.
que é a expressão máxima aí da caridade. E aí esses irmãos e essas irmãs que constituem esses espíritos preocupados com a gente, e que Kardec traduz, nos fazem esses apontamentos como colocados aqui. É um checklist, né, do nosso dia a dia. Assim como nos ensinou por vezes Santo Agostinho sobre o exame noturno, né? Quando a gente deve dar aquela parada no final do dia e perguntar: como foi meu dia? Eu fiz mal a alguém? Eu prejudiquei alguém? Se eu tenho dúvida sobre determinada situação, o que eu faço? Olha, se fizessem comigo, qual seria o meu comportamento? Será que eu iria gostar? É o norte, é o balizamento que nós podemos buscar. E aqui ele fala: cumprir a lei de justiça, de amor, de caridade, ter fé em Deus, ter fé no futuro, ser benevolente, ser humano, respeitar os outros, todas as convicções, encontrar satisfação nos benefícios que espalha, perdoar, esquecer, ser indulgente, né, benevolente, estudar suas próprias imperfeições, não procurar dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, não se envaidecer da riqueza, usar, mas não abusar dos bens que lhe são concedidos. Se tiver uma ordem social diferenciada, não humilhar o próximo, não humilhar o subalterno, respeitar o direito dos outros. Este é o farol, então, que deve, e a preocupação, né, desses espíritos de Kardec, para que a gente possa ter a perfeita dimensão e o que orienta o nosso percurso, o nosso caminho. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando você tenha acesso a isso, fica claro para a gente o que nós devemos fazer, o que nós devemos buscar. Cabe a gente, então, compreender, né, ter acesso a essa informação, compreender, transformar essas informações em atitudes e em comportamento. Daí, qual que é o auge, qual que é a culminância, qual que é o referencial? No momento em que eu consegui amar o meu inimigo. Na medida que eu passo por essas pistas, essas dicas, esses referenciais, eu vou trabalhar tanto o meu espírito, eu vou buscar e vou substituir aquilo de imperfeito que eu tenho, que eu serei capaz de amar o meu inimigo. E amar o inimigo nós já vimos. Se a gente deixa de ter ódio, rancor, tristeza, desejar mal, a gente já consegue fazer uma oração por aquele que a gente chama, né, às vezes, de inimigo. Quem que é seu inimigo? Não, pisou no meu calo. Ah, não, agora eu tenho ódio mortal dele. Mas a gente segue esta lição, este farol de qualquer sede perfeito. E a perfeição está focada na prática do bem. Eu estarei, então, portanto, superando os meus vícios e aflorando as minhas virtudes. Daí, quando você dá uma folheada no sumário, faz sentido também, porque ele é o capítulo 17, por quantas coisas nós já passamos, né, até chegar no capítulo 17. É a nossa mãe, é o nosso pai falando com a gente, né? Coloca o casaco, o que ele fala, seja brando e pacífico. Toma o seu remédio, o que ele fala.
respeitar vosso pai e vossa mãe. Não esqueça de alimentar. Aí aqui ele fala: amai os vossos inimigos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os aflitos, fora da caridade não há salvação. Então, ou seja, nós já fomos preparados em outras instâncias, e agora, diante da grande prova que nós temos, ao estar na condição de reencarnados no mundo de prova e expiação, ele fala para a gente: siga esse norte, seja perfeito, busque ser um homem de bem, faça a diferença. Então, meus irmãos, em linhas gerais, o que a gente poderia reforçar nos comentários aí da noite, passa, de certa forma, por essa lógica, por essa construção, né, de que as informações, a doutrina está aí à nossa disposição, para que a gente possa também iluminar o nosso caminho. E para ajudá-los na fixação do conteúdo, tem uma lição que chama Ante o Apelo, que é justamente esse apelo que nos é deixado aqui, no caso por Kardec, através dos espíritos superiores. Ele está no livro Canais da Vida, que é de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Se não, vejamos: sede perfeitos, conclamou o Divino Mestre, portanto ele nos proclama que sejamos perfeitos. Entretanto, sabemos que estamos presentemente mais distantes da perfeição que o verme da estrela. E isso a gente também já tem a noção, que às vezes não vai ser só nesta encarnação, mas eu posso aperfeiçoar, posso acelerar, né? Foram listados, por exemplo, 22, 23 atitudes. Nossa, eu consegui avançar em 2, em 3, ótimo. Da bondade, da benevolência, né? De estar mais próximo. Ainda assim, Jesus não formularia semelhante apelo se estivesse ele enquadrado no labirinto inextricável do impossível. Podemos e devemos esforçar a nossa iniciação no aprimoramento para a vida superior, começando a ser bons. Entretanto, é necessário distinguir bondade da displicência com que muitas vezes nos rendemos à falsa virtude, de vez que em toda parte existem criaturas boas emaranhadas na negação da verdadeira bondade. É um pouco do raciocínio do nosso irmão Euler aqui, né, com esse mundo, vamos dizer assim, né, de esperteza que se tem, que por vezes nós temos, né, que lidar. Vemos pessoas de boas intenções acendendo a fogueira da discórdia, entronizando a astúcia no culto devido à inteligência, para consolidar a maldade, para empreender a separação, para os objetivos da desordem, para a conservação da ignorância e da penura que amortalham grande parte da humanidade. Busquemos, porém, o padrão do Cristo e sejamos bons, quanto o Mestre nos ensinou. E o que ele nos ensinou? Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a doutrina ao qual nós dedicamos a estudar, por vezes aqui, não é verdade? Do qual mencionei alguns capítulos. São os ensinamentos de Jesus, que nós podemos extrair, ter como referência, por exemplo, o Sermão do Monte, né? As bem-aventuranças. Então, está aí o padrão que ele nos ensina. É natural não possa ser apresentado de imediato em carros de triunfo à frente da multidão, categorizado à conta de santo ou de herói, mas pode ser o irmão do próximo, estendendo-lhe as mãos fraternas. Observa em torno da mesa farta ou ao redor da saúde que te garante a harmonia orgânica e considera as tuas possibilidades de auxiliar. Pode ser o irmão do companheiro infeliz, através de alguma frase de bom ânimo,
o benfeitor do coração materno infortunado, o salvador da criança que luta contra a enfermidade e com a morte, pela gota do remédio restaurador. Quantas coisas nós podemos fazer, né? Pode ser o amigo dos animais e das árvores, o preservador das fontes e o defensor das sementes que sustentarão o celeiro de amanhã. Desperta e faz algo que te impulsione para a frente na estrada da elevação. Não fiquemos parados. Por isso a importância da fé. A fé nos tira da inércia. Não te detenhas. A vida não te reclama atitudes sensacionais, gestos impraticáveis, espetáculos de súbita grandeza. Não é isso que se quer. Pegue, simplesmente seja sempre melhor para aqueles que te cruzem os passos. É aquela velha pergunta, né? Quem é o nosso próximo, né? Esqueçamos o mal e procuremos o bem que nos esclareça e melhore. Ainda agora e aqui mesmo, enquanto relemos o convite do Senhor, podemos formular no coração uma prece por todos aqueles que ainda não nos possam compreender. E através da oração, começar a obra de nosso aperfeiçoamento para a vida imortal. Então a prece é uma oração, né? Então que Deus ampare a todos vocês, os seus familiares, os amigos, que este possa, né, Jesus na sua imensa e infinita glória, sendo relembrado hoje aqui, principalmente a partir do capítulo 5 de Mateus, ter uma repercussão em nossos corações e nossas mentes, de que é este farol que ilumina a nossa caminhada e que representa para a gente o ponto de chegada da nossa evolução, da nossa caminhada, né, em uma nossa evolução espiritual. Então que Deus ampare a todos vocês. Meus irmãos, nós vimos nos comentários da noite, nos explicado pela doutrina espírita, por que Kardec deu o título desse capítulo Sede Perfeitos. Ele nos mostrou o roteiro para nos lembrar sempre das palavras de Jesus: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Ou seja, ele mostrou um modelo e um roteiro. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz, reflexão, pedindo ao nosso irmão Jairo que nos faça a prece. Senhor Jesus, agradecemos nesse momento, os momentos de prece, de aprendizado nesta casa, e rogamos para que possamos ter paciência, paz e humildade, para que possamos absorver e praticar os ensinamentos aqui ensinados. Agradecemos a todos os nossos irmãos aqui presentes, que colaboram conosco nas nossas tarefas, e pedimos amparo também para os nossos familiares, aqueles que não puderam comparecer, que também sejam abençoados e assistidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, porque é o vosso reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Com essa prece, pedimos permissão para encerrarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila.